Olá, estamos mais uma vez aqui para mais uma videoaula. Já estamos na lição de número 4, que vai tratar de Gênesis 4, que tem por tema Caim e Abel. O texto áureo vai dizer: Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Gênesis capítulo 4, versículo 8. A verdade prática diz: o mundo caído segue contínua e celeremente piorando a cada dia. O tópico 1 vai dizer o avanço do pecado, o subtópico 1 diz os primeiros filhos, referência a Gênesis capítulo 4, versículo 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Então Adão teve relações com sua mulher, ou literalmente do hebraico, conheceu a sua mulher Eva. E levando em consideração que Adão viveu 930 anos e que a própria Bíblia fala que ele teve filhos e filhas, imagina-se que ele teve muitos filhos e muitas filhas. Porém, Caim e Abel foram os seus primeiros filhos. A essa altura, eles já não moravam mais no Jardim do Éden, eles já haviam sido expulsos. Eles moravam sim na região do Éden. O Jardim do Éden havia sido construído para o homem e para a mulher na região do Éden. Porém, depois do pecado, eles foram expulsos de lá e foi fechado. Porém, Adão e Eva continuavam a morar na região do Éden. Eva, ela ficou grávida e deu à luz a Caim. E a partir daí ela já começou a experimentar o castigo da desobediência. Ela começou a sentir muito mais dor ao dar à luz, conforme Deus havia dito que ela daria à luz com muita dor e teria muito mais sofrimento durante a sua gravidez. E Caim no hebraico soa muito parecido com o verbo adquirir, porque ela diz: porque adquirir um varão do Senhor. E Eva expressa toda a sua alegria ao cumprir o seu papel de mãe, porque quando foi dado o nome de Eva a ela, foi dado dizendo que ela seria a mãe de todos os viventes. E conforme o autor da revista ele vai falar aqui, esse dizer dela expressa toda uma esperança, toda a alegria, toda a confiança de que Caim poderia ser aquele que ela já começava a esperar, aquele que havia sido prometido, que esmagaria a cabeça da serpente. E Eva já começa então a pensar que porventura poderia não ser este o varão que o Senhor me deu, que seria o que esmagaria a cabeça da serpente. E aqui a gente começa já a ver a expectativa na chegada do Messias. E Eva também deu à luz a Abel. Abel, que significa sopro, ou seja, aquilo que passa rapidamente. E eles cresceram e seguiram profissões diferentes. Abel, ele resolveu pastorear ovelhas, o que estava no que Deus havia mandado quando disse para o homem dominar sobre todos os animais domésticos, e pastorear a ovelha incluía-se nisso. Já Caim resolveu ser agricultor, o que também estava incluso no que Deus havia mandado, dizendo que depois que o homem ele foi expulso do Jardim do Éden, que ele deveria lavrar a terra. E agricultura e agropecuária foi as duas primeiras profissões citadas na Bíblia. O subtópico 2 vai dizer a universalidade do pecado. Gênesis capítulo 4, versículo 5 vai dizer: ao passo de que Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Aqui nós chegamos à conclusão de que o pecado ele teve o seu alcance universal. Por isso se faz necessário que Cristo se sacrifique por toda a humanidade. E nós vemos também a importância de abordarmos o tema, o pecado, nas igrejas. Esse tema tem que ser abordado, porque quando o homem ele percebe, ele se vê como pecador, ele consegue sentir a necessidade de um Salvador, porque ele consegue ver que se não for através de Cristo, ele não consegue vencer o pecado. Ele percebe que com suas próprias forças ele não consegue vencer o pecado, somente através de Cristo. Porém, se a igreja não falar do pecado, se a igreja evitar doutrinar contra o pecado, e muitas vezes alguns pecados que acontecem dentro da igreja, se nós não abordarmos temas polêmicos, como por exemplo, como o divórcio, que é um tema que em muitos lugares já é até tido como aceito, o divórcio como algo normal, como algo banal, muitas vezes é até incentivado em alguns ambientes cristãos, sem seguir os parâmetros bíblicos. Então, se nós não confrontarmos o pecado, abordar temas nas nossas igrejas contra o pecado, entre esses e outros temas polêmicos, como o homem vai se ver como pecador, como o homem vai se enxergar como pecador, o homem precisa ter consciência do seu pecado, para que haja arrependimento, para que haja confissão dos seus pecados, porque assim como o rei Davi, ele vai falar lá em Salmos 32, que enquanto ele não confessou o seu pecado de adultério, o seu pecado de homicídio, sim, homicídio doloso, onde há a intenção de matar,
Enquanto ele não confessou esses pecados, seus ossos envelheceram. Ele chorava dia e noite e se cansava. É assim que ele se expressa. Então nós vemos que há sim a necessidade de ter um arrependimento que leva à confissão de pecados. Lá em Provérbios 28:13 vai dizer: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então, para chegar neste ponto de confessar e deixar para obter misericórdia, aquele pecado precisa ser confrontado. O pecador, ele precisa ter consciência do seu pecado, se olhar e se enxergar como pecador e verificar e chegar à conclusão de que ele precisa sim de um Salvador, que ele precisa de Jesus Cristo. Confessando seus pecados, ele vai obter o perdão de Cristo. O subtópico 3 diz: o mal não é estático. Gênesis capítulo 4, versículo 8. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Gênesis capítulo 4, versículo 8. Agora o pecado aqui no capítulo 4, ele já é revelado com o seu ciclo de evolução. E nós podemos confirmar isso em Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15, que diz assim: mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. E assim aconteceu com Caim. Ele foi atraído e foi enganado pelo seu próprio mau desejo. Por isso que Deus fala para ele: o pecado está à sua porta, está querendo dominá-lo, mas cabe a você dominar esse mau desejo, cabe a você dominar este pecado. E assim é conosco também. Nós também precisamos dominar os nossos maus desejos, nós também precisamos vencê-lo, para que o pecado não germine, para que o pecado não nasça e não produza a morte em nós. E nós notamos que no capítulo 3, Eva, ela foi persuadida pela serpente a pecar. Já agora no capítulo 4, que nós acompanhamos aqui, nós vemos que Caim, ele não se permitiu ser dissuadido a não pecar. E não permitiu ser persuadido a não pecar nem mesmo pelo próprio Deus. E assim como Adão e Eva não confessaram seus pecados, Caim do mesmo modo não confessou seus pecados, não se arrependeu e ele não aceitou o castigo que Deus tinha para ele. A palavra de Deus diz: irai-vos, mas não pequeis. Porém, Caim, ao ter sua oferta rejeitada por Deus, ele, ao invés de ouvir os conselhos de Deus, que disse: olha, o pecado está à sua porta, cabe a você dominá-lo, domínio, ele seguiu justamente o sentido contrário ao conselho de Deus. E quando Caim rejeita ouvir a voz de Deus, quando Caim rejeita ouvir os conselhos de Deus, o pecado o domina. E ao invés de ele abandonar o seu furor, ele decide alimentar ainda mais esse furor. E essa foi a brecha que Satanás encontrou mais uma vez para entrar e dominar a mente do homem. O pecado, ele não é estático, ele não fica sem movimento, ele não fica parado, imóvel, sem desenvolvimento, sem atividade, paralisado, não. Por isso ele é comparado ao fermento, na massa que vai crescendo. Por isso Jesus vai dizer lá em 2 João 3,15, qualquer um que odeia o seu irmão, este é assassino. Ele vai contaminando toda a massa, seus efeitos e consequências são grandes. Por isso nós devemos vigiar e nós devemos fugir. Sim, fugir não apenas do pecado, mas de toda situação propícia ao pecado. Devemos seguir o exemplo de José, que ao ser tentado pela mulher de Potifar, ele fugiu. Ele não ficou ali dentro. Não devemos cair na cilada de achar que eu vou resistir a esse pecado, eu sou forte, eu estou bem. Não. Fuja, não fique tentando ao Senhor teu Deus, fuja de toda cilada, de todo pecado, porque o pecado, ele não é estático, ele não pode ser dominado, os seus efeitos não podem ser controlados. Então a melhor decisão a se tomar é fugir de toda situação que seja propícia a todo o pecado. O tópico 2 vai dizer o primeiro culto, subtópico 1, o culto de Abel, Gênesis capítulo 4, versículo 4, que diz: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Então a Bíblia vai nos contar que Abel, ele era pastor de ovelhas e Caim, ele era agricultor. E certo dia eles resolveram fazer uma oferta a Deus, ou seja, dar um presente para o Senhor. E Abel foi até o seu aprisco, foi até o seu curral de ovelhas e foi escolher uma ovelha ali para oferecer ao Senhor.
E eu imagino ele escolhendo as melhores ovelhas, comparando uma com a outra, tocando para sentir qual tinha a lã de melhor qualidade, a mais macia, vendo as suas patas se tinham defeitos, vendo qual era mais viçosa, qual era mais sadia, qual era mais saudável, comparando uma com a outra para ter certeza que escolheu o melhor das suas primícias para ofertar ao Senhor. E ele pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho. Ele não chegou lá e escolheu a primeira ovelha que apareceu na sua frente, não. Ele fez um serviço diligente. E para você fazer um serviço diligente, para você ofertar diligentemente ao Senhor, isso requer tempo, isso requer compromisso. E foi isso que Abel fez. Abel levou tempo para escolher. Abel teve o compromisso de levar a sua melhor oferta para o Senhor. E aqui na revista a indagação que chega até nós é: que tipo de culto nós estamos prestando a Deus? Que tipo de culto estamos prestando ao Senhor? Será que nós estamos prestando o nosso melhor culto? E esta é uma análise, quando eu faço essa pergunta, é uma análise pessoal. Quando eu me refiro ao melhor culto, eu não estou me referindo à liturgia feita na igreja, não, é o seu culto pessoal, é o seu culto particular. Você tem entregado o seu melhor para o Senhor? Você tem levado tempo para fazer o seu melhor para o Senhor? Você tem se preparado antes de chegar na casa de Deus para prestar o seu melhor culto ao Senhor? Que tipo de culto temos prestado a Deus? E é interessante que aqui o autor da revista ele vai dizer que culto é entrega, culto é oferta, culto é dar. As pessoas têm a impressão de que elas vão para a igreja para receber. Sim, certamente elas vão receber algo de Deus, mas o culto que você tem que ter em mente, o culto que você vai prestar a Deus é quando você vai ofertar algo a Deus, quando você vai dar algo para Deus. E nós lembramos também que a palavra de Deus diz que tudo o que formos fazer, que façamos o melhor como se fosse para o Senhor. Então, nós possamos sim preparar o nosso melhor culto ao Senhor. E Abel, ele deixou esse exemplo. Ele deixou o exemplo de que nós devemos preparar o nosso melhor, que nós devemos fazer isso com compromisso. E nós vemos na história de Abel que ele obteve a recompensa. Se você continuar lendo, você vai ver que a recompensa dele foi que ele teve a aceitação de Deus, ele teve a aprovação de Deus. Olha que coisa maravilhosa, não vale a pena nós buscarmos essa aprovação de Deus, nós buscarmos essa linda recompensa de Deus, que é ter a sua aceitação, que é ter a sua aprovação, ele recebeu o nosso culto como um cheiro suave. Vamos buscar cada dia mais prestar este melhor culto ao Senhor. Procuremos receber a aprovação de Deus quanto ao culto que prestamos. E para fechar esse subtópico com o último tema abordado pelo autor da revista, eu vou ler aqui 1 João 3,12, que diz: Caim matou Abel porque o que ele fazia era bom. Abel tinha um coração obediente e sincero, e Caim odiou Abel por suas qualidades. Então a luz, ela incomoda as trevas. O que incomodou a Caim foi a luz que saiu de Abel, porque ele era bondoso, porque ele era justo. A Bíblia vai chamar ele de justo. E assim temos que ser nós, temos que ser luz em meio às trevas, e temos que incomodar as trevas sim, porque se nós não incomodamos as trevas, quer dizer que nós já nos tornamos trevas como ele, que trevas terríveis seremos. Então, que sejamos sempre luz onde quer que formos. O subtópico 2 diz: o culto de Caim. Ao passo de que Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Gênesis capítulo 4, versículo 15. Então, muito tempo depois, depois que Deus se revela ao povo de Israel, ele vai estabelecer nas leis do culto exatamente isso, exatamente os melhores animais, a queima de gordura e a oferta de cereais também. Assim como Caim, que levou o fruto da terra, depois vai ser estabelecidas as leis de culto também, que se aceite as ofertas de cereais. E essas ofertas de cereais, elas eram tidas como ofertas de gratidão, e as ofertas de queima de gordura e de animais eram tidas como os sacrifícios que eram queimados no altar. Nós precisamos entender que não tem nada de errado em Caim trazer os frutos da terra para oferecer em sacrifício a Deus, sendo que esse era o fruto do seu trabalho. O que levou Deus a não aceitar a oferta de Caim não foi o fato de ele não ter levado uma oferta de sangue, um sacrifício de sangue. Não foi isso, até porque depois foi instituído, como uma das leis do culto as ofertas de cereais e as ofertas de sangue.
não tinha nada a ver com o tipo de oferta, mas tinha algo diferente na oferta deles, dos dois. Por que Deus aceitou Abel e a sua oferta? E por que Deus rejeitou Caim e sua oferta? E outra pergunta, como que Abel soube que a sua oferta foi aceita? E como que Caim viu isso? Como que Caim soube que a dele havia sido rejeitada? E a resposta mais plausível é aquela que nós vamos encontrar constando várias vezes no Antigo Testamento, que é quando Deus faz cair fogo do céu e consome aquele sacrifício, demonstrando assim a sua aprovação por aquela oferta. E Deus aprovou não apenas a oferta de Abel, mas ele aprovou também a pessoa de Abel. E tanto que Jesus vai falar lá em Mateus, vai chamar Abel de justo, Abel justo. Já nós vemos um contraste com Caim, porque já de Caim, Deus não se agradou nem da pessoa de Caim, nem da oferta de Caim, tanto que quanto à sua oferta, não teve nenhuma reação da parte de Deus. Eu imagino Abel chegando no seu plantio sem o menor cuidado, sem o menor zelo em escolher o melhor para o seu Senhor, pensando de repente em pegar o primeiro que lhe aparecesse à mão, que fosse mais fácil, ou talvez até aquele que fosse lhe fazer menos falta, aquele que não fosse tão viçoso, tão bonito. E a gente vê que para fazer isso que Caim fez, que ele não teve zelo nenhum em agradar ao Senhor, para ele fazer isso não requer tempo, isso não requer compromisso. E na contramão de Abel, Caim ele optou por economizar tempo, por não tirar um tempo para oferecer uma oferta de valor, uma oferta que fosse o seu melhor para o Senhor. E a gente vê que lá em João, Jesus vai dizer, vou preparar-vos lugar para que onde eu esteja, estejais vós também. Então a gente vê que Jesus, ele foi preparar um lugar para nós. Ele tirou um tempo para preparar algo para nós. Nós seres humanos, ele, o nosso Deus Todo-Poderoso, foi preparar um lugar para nós. Por que nós muitas vezes não queremos preparar o melhor para o nosso Senhor? Porque não preparamos o nosso melhor para ofertar, as nossas primícias para ofertar ao Senhor. Devemos aprender sim com Abel, a preparar as primícias para o Senhor, a dar o nosso melhor. E devemos olhar também o exemplo de Caim. Como foi o culto de Caim? O culto de Caim foi de qualquer jeito. O culto de Caim não requer tempo. O culto de Caim não requer compromisso. Não requer zelo em agradar o Senhor. Tenhamos zelo em agradar o nosso Deus, porque Deus, ele vê o coração. E o coração de Caim, ele já era inclinado para o mal. O subtópico 3 diz o ambiente religioso. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Gênesis capítulo 4, versículo 4. Então, se Caim tivesse trazido o melhor do seu plantio, o melhor da sua lavoura, se ele tivesse oferecido o melhor ao Senhor, ele também teria sido aceito. Mas não, ele escolheu prestar um culto do jeito que ele queria. Eu vou prestar um culto desta maneira, e Deus vai ter que aceitar do jeito que eu vou prestar este culto a ele. E essa foi a escolha de Caim, por isso ele não foi aceito. E nós vemos que Caim estava ofertando algo, o Senhor estava prestando uma oferta ao Senhor, mas ele já estava debaixo da influência da serpente. A serpente que continuava ali na região do Éden, espreitando, aguardando uma ocasião oportuna para ela continuar a sua obra de destruição da criação de Deus. Esse era o plano de Satanás, destruir a obra da criação de Deus e afastar completamente, definitivamente o homem de Deus. E Caim, ele já vivia uma vida de obras mais. Tanto que lá no Novo Testamento nós vamos encontrar a Bíblia dizendo que Caim, ele pertencia ao maligno. Então agora fica muito mais fácil a gente entender por que Deus não aceitou a oferta de Caim. E aqui o autor da revista, ele nos leva à reflexão sobre essa cena que se deu em todo esse ambiente religioso, essa cena de ódio, essa cena de inveja, essa cena de homicídio que se deu entre irmãos. E aí nós vemos que Deus deixa para nós um alerta de vigilância. Nós devemos estar atentos. O pecado está à porta, esperando. O pecado está à porta batendo como quem espera para aproveitar a hora certa para nos atacar. Sejamos, pois, vigilantes. E a palavra, o verbo que é usado para esperar, é usado várias vezes na língua hebraica no sentido de um animal feroz que está no seu covil, que está ali
aguardando a espreita para atacar, acuado, esperando a oportunidade certa para atacar. Mas a nós, assim como a Caim, cabe a nós dominar este pecado e fugir dele, dizer não, assim como Deus disse para Caim. Cabe a você dominá-lo. O pecado está à porta, está batendo. Cabe a você dominá-lo. Para nós também esta palavra, essa lição, esse alerta que Deus deixou para Caim serve para nós. Fiquemos alerta, porque o inimigo está à espreita, está esperando. Nós devemos estar sempre vigilantes para que nós não caiamos em tentação. E a gente vê que aqui Deus deixa para nós uma exortação muito atual. Como é atual essa exortação que Deus deu para Caim, né? E nós vemos que grandes pecados, eles sempre têm pequenos começos. Um adultério, ele começa com um simples olhar para aquele homem que você não deveria olhar, para aquela mulher que você não deveria ter posto os olhos. Um corrupto, ele nunca começa com grandes corrupções, ele começa roubando uma caneta, roubando uma borracha, até se tornar um grande corrupto. Então, grandes pecados sempre têm pequenos começos. Fiquemos atentos, fujamos de todo o indício de pecado. E em todas as épocas nós temos notado que sempre existem dois tipos de adoradores. Aqueles que querem criar os seus próprios métodos de adoração, que querem que Deus aceite o modo que eles querem adorar a Deus, não o modo que Deus já deixou o parâmetro de adoração, não. Eles querem fazer do seu jeito, eles querem fazer do seu modo, desprezando o método do evangelho. E o outro tipo de adorador é aquele adorador humilde, que se aproxima de Deus pelo caminho que o próprio Deus já deixou para nós revelado. O tópico 3 vai dizer o primeiro homicídio, o subtópico 1 diz filhos diferentes. Depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador, referência a Gênesis capítulo 4, versículo 2. De acordo com a Bíblia, os filhos são presentes de Deus, são uma verdadeira bênção. Porém, os filhos, quando eles crescem, eles devem escolher os seus próprios caminhos. Os pais não podem escolher por eles. Eles devem fazer essa escolha e assim decidir qual caminho eles vão seguir, se o caminho que leva ao céu ou se o caminho que leva ao inferno. E assim aconteceu com Caim e Abel. Eles estavam ali diante daquela oferta que eles tinham decidido prestar ao Senhor, e eles tinham essa decisão diante de si. Eles podiam decidir ou prestar o seu melhor ou fazer algo diligente, assim como Abel escolheu agir diligentemente, escolhendo o seu melhor para o Senhor, ou a outra opção foi a que Caim escolheu. Ele teve a sua escolha de fazer o culto do jeito que ele queria, de não fazer o melhor para o Senhor, mas ofertar algo a Deus, algo conforme ele queria ofertar e que Deus aceitasse, queria que Deus aceitasse. Então aqui eles estavam diante dessa escolha. E mesmo os pais, se nós formos notar, mesmo os pais, mesma criação crescendo no mesmo ambiente familiar, mas dois caminhos diferentes, porque os filhos, eles quando crescem, eles vão fazer as escolhas por si só. A nossa obrigação como pais é ensinar o caminho que se deve andar, mas quando eles crescerem, eles que vão ter que decidir por servir a Deus ou não. Essa decisão cabe a cada um. Então, Deus, ele avisou Caim, o pecado está à sua porta. Cabe a você dominá-la ou se permitir ser dominado por ele. Então, cada um é responsável por suas decisões. Até quando Caim estava para pecar, Deus ainda o avisou, dizendo: a decisão é sua. Você teve as mesmas opções que Abel. Você poderia ter agido como Abel. Se você tivesse escolhido também com diligência, eu teria aceitado a sua oferta. Se o seu coração fosse bom, se você tivesse feito o seu melhor para me agradar. Mas agora está em suas mãos a decisão. Você vai decidir. Ou você domina o pecado, ou ele vai dominar você. E os filhos são do mesmo jeito. Eles são diferentes e têm que escolher que caminho eles devem seguir. Eles são responsáveis pelas suas decisões. O subtópico 2 vai dizer o lar de Adão e Eva. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederdes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Gênesis capítulo 4, versículo 7. Aqui o autor da revista, ele nos leva a ver pontos do relacionamento dessa família. O primeiro ponto que ele nos leva a observar é
o primeiro conflito conjugal que houve entre o homem e a mulher, entre Adão e Eva, que foi lá no Jardim do Éden, quando eles pecaram, e a primeira coisa, o primeiro conflito que houve foi quando, ao invés de assumirem o seu erro e de pedirem perdão para Deus, eles vão e começam a culpar um ao outro. Adão culpa Eva, Eva culpa a serpente, e ali começa o primeiro conflito conjugal, e aí eles têm filhos, e esses filhos também têm problemas de relacionamento. E nós vemos a importância de nós enxergarmos, nós precisamos enxergar a importância dos relacionamentos entre os nossos irmãos. E aqui em 1 João, capítulo 4, versículo 20, vai dizer o seguinte: se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. E esse texto é autoexplicativo, né? Como eu sempre falo, a Bíblia explica a própria Bíblia. E nós vamos para o subtópico 3, que diz o homicídio. Gênesis capítulo 4, versículo 8, disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Agora nós vamos ver as escolhas de Caim. Agora vemos que a história ela se repete. A história de Caim e a história de Adão e Eva são muito parecidas as histórias, porque aí teve escolhas, teve consequências, não obedecer a Deus, a expulsão do paraíso, porque assim como Adão e Eva foram expulsos do paraíso, Caim ele vai ser expulso da região do Éden, porque Adão e Eva eles continuaram morando ali na região do Éden, eles haviam sido expulsos do paraíso, mas continuavam na região do Éden. E Caim agora ele vai ser expulso da região do Éden, ele vai vagar como um andarilho, ele não vai ter um lugar fixo, ele vai andar como um andarilho. E aí a gente vê que a história de Adão e Eva é a história do ser humano, a história do homem, de Caim é a história do ser humano. Até que viesse o descendente da mulher que pudesse nos livrar dessa inclinação do nosso coração ao pecado. Caim, ele optou por não ouvir os conselhos de Deus, ele optou por não ouvir a voz de Deus. E agora o que era apenas um ciúme, o que era apenas uma mágoa, se transforma numa intenção homicida. E ele decidiu no seu coração que ele mataria seu irmão. Lá em Hebreus 12:15 diz, tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com seu veneno. Então, quando Caim diz a Abel, vamos ao campo, na verdade ele já premeditou a morte do seu irmão. Antes de ele matar o seu irmão em si, ele já matou várias vezes o seu irmão no seu coração, quando ele premeditou aquele assassinato. E agora ele cria a situação para colocar em prática o que ele já havia premeditado. Por isso que lá em João vai dizer que aquele que odeia o seu irmão é um assassino, porque antes de ele cometer em si o ato, ele já cometeu várias vezes na sua mente e no seu coração. E o justo Abel, é claro, de nada desconfia. Como ele poderia desconfiar? Ele não deu o seu melhor tentando atacar o seu irmão, tentando fazer o seu irmão irar-se, não. Ele deu o seu melhor porque ele queria agradar a Deus. Tanto que a Bíblia vai chamar ele de Abel justo. Ele era um homem bom, um homem temente a Deus. Então ele nada imagina, ele não imagina que Caim está premeditando algo contra ele simplesmente pelo fato de ele ter feito o seu melhor para o Senhor. Mas acontece que muitas vezes as nossas melhores boas intenções elas são interpretadas de maneira odiosa por aqueles que são ciumentos, por aqueles que têm inveja, por aqueles que não têm comunhão com Deus. Então Caim ele ataca Abel com algum objeto, com uma pedra, ou com um pau, ou com algo cortante. Certo é que foi algo fatal, que Abel morreu de forma sangrenta, que o seu sangue derramou-se sobre a terra. E agora nós vemos Deus surpreendentemente misericordioso com o pecador. O amor de Deus não desistindo do pecador. Porque Deus faz uma pergunta retórica, quando ele diz, Caim, onde está Abel, o seu irmão? Ele poderia ter perguntado só onde está Abel, mas não, ele queria fluir de Abel, ele queria que Abel tivesse a sua consciência levando, poxa, eu matei não apenas um homem, mas eu matei o meu irmão. Queria levá-lo ao arrependimento. A gente lembra até a história
a primeira história do pecado no mundo com Adão e Eva, quando Deus chega para eles e pergunta onde vocês estão, sabendo onde eles estavam, e do mesmo modo agora Deus chega com Caim e pergunta onde está Abel, o seu irmão. É claro que Deus sabia onde Abel estava, é claro que ele sabia o que tinha acontecido, mas ele queria despertar a consciência de Caim, mas Caim, ele fecha o seu coração. Seguindo o exemplo dos seus pais que não confessaram seus pecados, que não se arrependeram, Caim também não demonstra quebrantamento, não demonstra consciência de pecado, arrependimento e nem confissão de pecados. Ele não chega a nenhum desses pontos, assim como os seus pais. E esse capítulo ele deveria tratar da misericórdia de Deus, porque muita gente acha que a marca que foi colocada em Caim, que é um sinal de maldição, mas na verdade a marca que foi colocada em Caim é um sinal de bênção, é um sinal da misericórdia de Deus, porque aquele sinal era o que impediria que Caim fosse morto. Caim, apesar de ter matado seu irmão, Deus não teve misericórdia, o Deus misericordioso teve misericórdia dele e colocou aquele sinal para que ninguém tocasse nele, para que ninguém o matasse, porque ele não queria criar um elo de morte. Não, ele queria preservar a vida. Então, já que esse sinal em Caim serviria para protegê-lo e não para prejudicá-lo, então não pode ser um sinal de maldição, mas um sinal de bênção, da misericórdia, demonstração da misericórdia de Deus com o homem. E assim nós terminamos, ficamos por aqui em mais uma lição. Espero ter ajudado vocês. Não esqueçam, antes de lecionar, peçam a ajuda do Doce Espírito Santo, ele está pronto para nos ajudar e colocar na nossa boca tudo o que nós precisamos falar, de forma que nossos alunos venham a compreender o que falamos. Fiquem com Deus, não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com quem vocês acham que precisa e sigam o canal, que isso é bênção para todos nós. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!